Vamos nos harmonizando para que a gente possa iniciar a nossa tarefa da noite. Bom, hoje quem está aqui dirigindo, quem está nos recados é o Newton. Eu pedi licença para ele rapidinho, só para falar para vocês da nossa campanha. Nós iniciamos agora, no mês de setembro, a nossa campanha chamada Leia Mais, para que a gente possa incentivar, né, a leitura dos livros da doutrina espírita, para que a gente possa aprender mais. E o livro que nós escolhemos para dar o start na nossa campanha é o livro Aconteceu na Casa Espírita. Nós acreditamos que a maioria já tenha lido, né? É um livro muito conhecido, muito bom para estudar. Então nós vamos começar com ele, que fala sobre a influência dos espíritos na nossa vida, que fala sobre a influência dos espíritos dentro da casa espírita, mas também fora, né? Que os espíritos, eles nos acompanham, então a influência começa também do lado de fora e vai sendo trazida aqui para dentro, né? Então nós gostaríamos de convidar todos vocês à leitura desse livro. Nós temos 3 opções, para que ninguém fique de fora. Então toda semana nós vamos disponibilizar 2 capítulos para quem quiser pegar, quem quiser ler, tá? Sempre a gente vai deixar ou ali na mesinha do salão ou também ali na recepção. Então, chegou, viu que está com um capítulo novo, pode pegar, fica à vontade. A segunda opção é, se alguém quiser comprar, precisa dar um nome para a gente até hoje, para mim ou para a Elaine, para que a gente já feche com a editora. Está saindo R$ 32,20 e não demora muito para chegar, né, Elaine? Aí a gente quer fechar até hoje para que a gente não atrase a leitura dos livros, tá? A terceira forma que a gente tem é lendo online, lendo em PDF. Então a gente já disparou para os grupos, quem quiser é só pedir que a gente envia também. Então não tem motivo para ninguém ficar de fora, não tem motivo para não ler, tá bom? O livro, ele é curtinho, ele tem só 16 capítulos. E aí, a gente vai ter essa campanha a partir de hoje, dia 3 de setembro, até dia 25 de outubro, que é uma sexta-feira, né? Então, a gente vai ter 2 capítulos para ler por semana. Quando terminar, no dia 26 de outubro, um sábado, às 2 horas da tarde, nós vamos nos reunir aqui para que a gente possa estudar sobre esse livro junto, para que a gente possa cada um falar o que entendeu, o que sente, né? Porque essa questão da influência, ela acontece com todos nós, então nós precisamos estar atentos. Qual que é a forma da gente conseguir se defender de algo? Estudando sobre, né? A gente só consegue se defender de algo que a gente sabe que existe, né? Então é isso, nós convidamos a todos. Os livros, os capítulos, eles já estão disponíveis para quem quiser, tá bom? Muito obrigada a todos, boa tarefa e boa palestra. Boa noite a todos os presentes visíveis e também aos invisíveis, né, que nos comandam, né? Então a gente pede para que nos harmonizemos com a espiritualidade, para a gente ter a sintonia necessária e acompanhar os trabalhos da noite, né? Vamos aos recados. Antes, como sempre, é o primeiro. Vamos cuidar do nosso celular para a gente não tomar susto, nem dar susto em ninguém, né? Porque logo que a gente escuta algum barulhinho aí, olha lá, aquele lá, ó. Manter o silêncio antes, durante e depois. Tem alguma coisa que todo mundo sabe aqui que já se leu, mas é importante lembrar, né? Manter o silêncio é fundamental. Principalmente interior, né? Silêncio interior. Tem um lembrete que temos uma biblioteca disponível, tanto para venda como para empréstimo. Temos atendimentos fraternos, terças-feiras às 19h30 até às 20 horas, quintas das 19h30 até às 20 e aos sábados das 17h30 até às 18h. Curso mediúnico, né? Primeiro ano, quarta-feira, às 14 horas, é presencial, e às 20 horas online.
Estudo do livro Nosso Lar, segunda-feira, 20 horas, online. Evangelização infantil e pré-mocidade, quintas-feiras às 20 horas, tá bom? Nós temos um aviso importante aqui, que é da casa. É um almoço na base do Espeto, no dia 22 de setembro, é um domingo, a partir das 12 horas. É grátis, viu, gente? É só para as crianças de 6 anos, hein? Até 6 anos, né? E o custo de R$30. Quem tiver interesse, é só procurar a direção lá na nossa recepção, tá bom? Nossa psicografia, eu vou tentar ler aqui, esqueci o óculos, tá? Mas acho que dá para ler com o braço curto. Ela se intitula Habitação. Celeste a tua vontade, ó Pai, que nos doou um lar para morar, com todas as bênçãos e belezas, para usufruir durante nossa estadia nesse planeta. Rendemos graças ao Senhor por tanta misericórdia e benesses recebidas, por tanta luz e providência aos nossos percalços. Nossa habitação coletiva passa pela grande transformação transitória, já antecipada nos evangelhos antigos. Tudo há de se renovar e o que vemos é a separação do joio e do trigo entre os corações irmãos deste maravilhoso lar terreno. A expectativa é grande e, malgrado nossas impurezas, aguardamos ansiosos por aprender mais, por estudar mais, por trabalhar mais, antecipando o quanto podemos a nossa própria regeneração. Nosso coração ainda sofre pelas sequelas do passado, nosso passado incauto, e não podemos ajuntar mais débitos em existência presente. Saudemos nossos comprometimentos e sigamos com o Mestre, Cristo de Deus, a fim de dissipar as trevas de nossos corações que dificultam a visão de luz, de novo amanhã, de bênçãos. Não sejamos nós a evadir-se do planeta para expurgar o atraso moral. Oremos, vigiemos e pratiquemos o quanto antes o Evangelho que nos livra de todo o mal. Com grande estima, mensageiro da paz. Mensagem psicografada nesta casa em 24/8/2024. Bem recente. E agora, levantando nossas mãos aos céus, agradecendo ao Pai por toda essa oportunidade de existir. Estar em condição humana e recebendo a luz do conhecimento, da inteligência, do raciocínio, da consciência. Esperamos estar iluminados todos os dias e principalmente agora, principalmente nesse instante, e mantermos essa iluminação para conseguirmos também iluminar o caminho daqueles que estão por perto de nós e que precisam do nosso apoio.
Iluminai-nos hoje, Senhor. Iluminai esse trabalho, esta casa, como sempre. E por isso agradecemos por todo o amparo que a espiritualidade nos dá, por sua direção e pela direção do nosso Mestre, Jesus. Assim seja. Vamos agora aflorar o nosso sentimento e a nossa inspiração para a gente envolver o nosso palestrante da noite, que ele seja bons auspícios. Obrigado. Deixa eu ver se está bom, né? Aqui. Boa noite a todos, né? Obrigado por terem vindo. A nossa diretora de doutrina, ela enviou, né? Fazia tempo que a diretoria não enviava o tema para mim, né? Acho que faz anos que eu escolhi o tema e fazia a palestra. E dessa vez eu fiquei muito contente que a Marcela especificou um tema, né? E ela pediu para eu falar sobre a vida futura, né? E é interessante, se a gente for percorrer a história humana, né? De que os seres humanos, eles sempre tiveram essa curiosidade, né? De querer saber o futuro, né? Até hoje é assim, né? Nós temos aí, quando chega lá no final do ano, né? Eu não sei se isso acontece mais porque eu não assisto mais televisão, né? Mas eu lembro que quando eu era criança, adolescente, tinha lá no programa, esta noite vamos ter as previsões para o próximo ano. Aí aparecia lá leitura de tarô, búzios, né? Aí sempre tinha aquelas coisas, quando era ano de Copa, né? O Brasil vai ganhar a Copa, não vai ganhar, né? O presidente vai ser reeleito, né? Aí tinha aquelas previsões, um grande artista infelizmente vai falecer, um grande político também, vai ter uma catástrofe em algum lugar do planeta, vai morrer muita gente, né? Coisas que é 100% de certeza que vai acontecer, né? Algum grande artista morre todo ano, né? Aí, viu, eu acertei lá, né? Então, tem pessoas que ficam até famosas, né? E a pessoa vira lá o adivinho, né? O sensitivo, né? Ele põe lá e faz a previsão. E isso é uma coisa muito atraente, né? A gente adora esse tipo de coisa, né? Eu digo não nós aqui, mas a humanidade em geral, né? Quem que não gosta de uma previsãozinha? Eu vou pôr uma carta aqui, né? Se você está numa festinha ou numa reunião qualquer que tem alguém que lê tarô, não sei o que, lê para mim também, né? A gente tem esse ímpeto, a gente gosta de saber o futuro, né? E existe até, isso existe desde tempos imemoriais, né? É tão antigo que existe até uma proibição expressa de se fazer isso no Velho Testamento. Existe lá, né, se alguém pegar, né, se eu não me engano, em Deuteronômio, aí está escrito lá, é proibido se consultar adivinhos, conversar com os espíritos, etc. e tal. Por quê? Porque as pessoas eram enganadas desde aquele tempo, né? Esse livro Deuteronômio, ele é milenar antes de Jesus, quer dizer, não é séculos, não é milênios antes de Jesus estar aqui. Então já faz 2000 anos. Você imagina
Então, há quanto tempo as pessoas são enganadas por essas pessoas que dizem ler o futuro, né? Só que tem muita gente que usa isso dizendo que o próprio Espiritismo está proibido na Bíblia por causa disso, né? Mas, na verdade, primeiro, porque se alguém proibiu é porque é possível, né? Ninguém vai proibir, é proibido aos seres humanos voarem. Ninguém vai proibir um ser humano de voar, porque a gente não voa, né? Pelo menos naquela época, né? Hoje em dia tem um avião e tudo, né? Então, é possível. Mas como existem pessoas que são contra a nossa doutrina, isso é utilizado para desmerecer, né, o Espiritismo. E o ponto interessante é que assim, tudo bem, isso era uma lei lá dos antigos judeus, mas e as outras leis? Por exemplo, se uma mulher fosse pegar adultério, a gente teria o direito então de matá-la, né? Apedrejada. Era a lei lá da época. Por que não aplica hoje em dia então? Se uma mulher estivesse no período ali, né? Naquele período menstrual, a mulher não poderia nem ser tocada. Era uma outra lei que existia naquela época. O apóstolo Paulo proibia as mulheres de participarem de cerimônias religiosas. Então, quer dizer, se eu vou aplicar uma lei antiga, eu tenho que aplicar ela inteira, e não alguma parte que me convém, né? Mas isso é uma outra história. Vamos voltar ao nosso tema, né? Nós constantemente estamos tentando prever o futuro, diariamente. Hoje todos nós fizemos esse exercício. Olha, eu tenho que estar aproximadamente umas 15 para as 8 num determinado local, então tal horário, né? Cada um, eu vou tomar banho, vou jantar tal horário, aí eu vou vir de carro, então leva tanto tempo para chegar, né? Aí o nosso amigo colocou já ali para transmitir, né? O nosso amigo pegou aqui o folhetinho com os recados, a Marta veio pedir para ele falar dos convites do almoço. Tudo isso foram atitudes de previsão do futuro, né? Lá de manhã ou à tarde eu já sabia que eu ia ter que vir para cá, então eu me aprontei. A Marta está falando de uma coisa que vai acontecer daqui 15 dias, então ela já está pedindo para avisar, porque se não avisar o pessoal não vai comprar o convite. Então essa tentativa de prever o futuro é praticamente dioturna, nossa. Ela é tão constante na nossa vida que a gente não percebe que nós estamos 24 horas por dia agindo de acordo com o que a gente pensa que vai acontecer no futuro, né? Por que nós, por exemplo, pegamos ali uma blusinha, deixamos de lado? Porque se fizer frio, eu estou com a minha blusa, né? Aí na volta, se o mostrador lá de combustível do carro tiver na reserva, eu tenho que passar no posto de gasolina para colocar gasolina, porque pode ser que se a gasolina acabe, então eu vou ficar com o carro parado na rua. Aí, se for tarde da noite, pode ser que venha alguém querer me roubar, me assaltar, né? Então a nossa vida é um constante agir de acordo com o que a gente espera que aconteça no futuro. Isso vale para períodos curtos de tempo, por exemplo, hoje, né? Então eu previ, eu vou dar a palestra, eu tenho que preparar a palestra antes, escrever alguma coisa, pensar, né? Porque eu não posso vir aqui, gente, então, eu estava pensando em falar isso,
eu não li nada, não sei o que falar, então me desculpa porque não me preparei, né? Não, eu sabia que no futuro eu ia ter que fazer uma palestra. Então, é uma coisa assim de curto espaço de tempo. Ou pode ser de longo espaço de tempo. Por que nós, né, em geral, mandamos as crianças para a escola, para que elas aprendam a ler e a escrever, né? Porque a gente sabe que ler e escrever é uma necessidade básica de qualquer ser humano hoje em dia no planeta. Então, se eu não ensinar a criança a fazer isso, ela vai ter grandes dificuldades no futuro. Ela vai ter grandes sofrimentos, né? Por que nós ensinamos higiene, né, para a criança? Olha, tem que escovar o dente, tem que tomar banho, tem que se limpar direitinho depois de usar o banheiro, tal, isso e aquilo. Por quê? Porque a gente sabe que se nós não fizermos isso, nós podemos comprometer a nossa saúde, né? Por que a gente fala, não fuma, né? Não fuma porque é ruim e tal, né? Por quê? Porque a gente sabe que talvez quando eu tiver 50, 60, 70 anos, eu posso ter câncer, eu posso ter efizema, eu posso ter um monte de coisa. Longo prazo. Isso vale para a vida de uma pessoa, para uma cidade, por exemplo, né? Se, por exemplo, eu não fizer uma ponte, um viaduto, não passar as linhas de transmissão de energia, etc., tem obras que levam anos para ser feitas, né? Então, para uma cidade, para um país, eu também tenho que tentar prever ali o futuro e agir para que eu tenha um futuro melhor. Isso é o ideal, né? Então, essa ação presente, tentando prever o futuro, é algo individual, é algo numa família, numa cidade, num país e até para um orbe, um planeta inteiro. Por que se fala muito hoje em dia, né, na questão ambiental, de separar o lixo, né, de preservar as matas, de se não matarem animais, né, questão de agrotóxico, poluição dos rios? Porque pode ser que no futuro nós não tenhamos assim disponível água, abre a torneira e sai água. Pode ser que seja igual por exemplo, a gasolina, né? Se é cobrado ali por litro de água que você for tomar. Porque pode ser que se torne um bem tão escasso que seja caro. Pode ser que o ar fique tão poluído que você vai ter que comprar um cilindrinho ali de oxigênio para andar com ele ali, para andar nas ruas, né? Então, as ações futuras, elas determinam as ações presentes, elas determinam os acontecimentos futuros, né? Isso acontece no nosso nível físico, no nosso corpo, né? Eu passei a minha vida inteira fumando, bebendo, comendo porcaria e deitado no sofá. Aí eu chego lá aos 70, 60, 80 anos, eu quero estar como? Vou estar lá igual, né, um atleta lá das Olimpíadas? Não, eu vou estar ao quebrado, vou estar mal. A gente sabe disso, né? Eu vou todo dia usar cocaína, fumar maconha, tal, fumar crack. A gente sabe o que vai acontecer, né? Então, nossas ações presentes
elas determinam o nosso futuro. Isso acontece a nível físico, acontece em qualquer outro aspecto da nossa vida. No aspecto de relações humanas, por exemplo, eu tenho lá crianças que estão sob a minha responsabilidade, aí eu saio com elas, coloco ela, vou num lugar para comer, coloco ela numa cadeira ali, fico ali no meu celular, a criança fica ali, olhando para o teto, aí vem a comida, eu ponho meu celular na mesa, como ali, acabei de comer, pego o celular de novo, tal. Aí a criança cresce e tal, aí quando eu fico mais velho, eu falo, nossa, por que meu filho não fala comigo? Por que a gente não tem uma boa relação? Ué, você não criou essa relação com ele, agora você quer... Você ficou lá 10, 15 anos ignorando a pessoa, né? Agora você quer que ela... Ué, isso acontece nas relações humanas. Durante a vida inteira eu me preocupei só em trabalhar, em acumular riqueza e tal, eu não fiz nenhuma amizade. Minhas amizades eram todas por interesse. Quando eu fico mais velho, o que eu vou ter? Bastante dinheiro e nenhum amigo, né? Porque as minhas amizades eram só por interesse, passou aquilo ali, né? O aspecto financeiro é assim também, né? Eu passo a minha vida inteira gastando sempre um pouquinho a mais do que eu ganho. Aí chega lá na minha aposentadoria, eu não tenho dinheiro, a aposentadoria é pouca. Mas o que você fez com o seu dinheiro? Ah, gastei tudo. Então, gastou, já foi, já era. E isso acontece com uma pessoa, com uma cidade, com um país. Nos anos 90... o PIB brasileiro era o dobro do PIB da China. Hoje em dia o PIB da China é 25 vezes maior que o PIB brasileiro. O que a China fez? Eles educaram o povo, né? O país tem ordem, eles investiram em tecnologia, as crianças vão para a escola, é tudo certinho, as crianças respeitam os professores, eles... na China, não sei se vocês têm conhecimento, existe limite para acesso à internet das crianças. As crianças não podem ficar o dia inteiro mexendo na internet, com acesso, né? Qual é o resultado? Um país muito bom e um país muito ruim, que é o nosso, infelizmente, né? O que nós ensinamos para as crianças no Brasil? O que eles ensinam? Não é só a China, né? A Coreia do Sul também era um PIB menor, né? A Irlanda, uma série de países estavam bem atrás do Brasil. Eles estão lá na frente, hoje em dia. Por quê? Porque eles se preocuparam com a educação, com a ordem, combateram a criminalidade, a corrupção, etc. Isso é uma preocupação coletiva. Existe uma foto muito famosa em Hiroshima. A foto é assim, tem uma pessoa com um quadro negro, um professor dando uma aula e as crianças sentadas no chão assim, num local que as paredes tinham caído, aquilo ali era uma escola. 2 dias depois de ter explodido a bomba atômica em Hiroshima, já estava tendo aula na escola, no Japão. Aqui no Brasil, quando nós tivemos o Covid, o último local em que se permitiu as pessoas a frequentarem foram as escolas. Antes de liberar a escola já podia ter jogo de futebol, já pôde ter carnaval, já podia abrir bar, já podia abrir boate. Escola não. E o povo brasileiro coletivamente não se preocupou com isso. Não vi ninguém protestar contra isso, né?
qual é o resultado? Um país fica com um PIB 25 vezes maior e o outro, pobreza, miséria, violência, criminalidade, etc. Né? O que nós fazemos no presente determina como vai ser o nosso futuro. O Espiritismo, ele surgiu na França no século XIX. Segundo textos e livros que nós lemos, o projeto inicial era que a Europa fosse unificada e daí o Espiritismo fosse implantado na França e fosse espalhado por toda a Europa e pelos Estados Unidos. Pouca gente sabe, mas o primeiro país onde houve manifestação espírita foi nos Estados Unidos. Depois dos Estados Unidos é que começou na França. Hoje em dia, na França, 65% das pessoas se declaram ateus. Não acreditam em Deus. E nós vemos que é um país em plena decadência. Uma prova cabal disso foi a abertura das Olimpíadas, que nós tivemos aí, né? Foi uma abertura que misturou agressão, né, aos símbolos religiosos, com sexualidade desviante e sátira ao modo de vida das pessoas comuns, né? Então a gente sabe o que vai acontecer com a França. É um país que daqui a umas décadas, alguns séculos, vai ser um país totalmente decadente. Né? Não vai ter importância nenhuma. E era para eles serem o precursor da implantação do cristianismo redivivo no planeta. Só que o povo francês escolheu um outro caminho. Aí o que aconteceu? O Espiritismo foi transplantado da França para o Brasil. Por quê? Porque era um país em que a tolerância religiosa era muito grande. Existiam os católicos, que eram majoritários, né? Mas já existia o povo africano, que tinha as religiões de matriz africana, né? E receberam os imigrantes judeus, os imigrantes muçulmanos, né? Os japoneses. O mundo inteiro veio para o Brasil. Então, nós criamos aqui um país tolerante, que convive. Aqui no Bom Retiro, existe o que lá na faixa de Gaza, em Israel, é impossível. Ou seja, tem lojas lá na mesma rua, tem uma loja de um judeu, do lado a loja de um libanês, de um sírio, de um árabe, de um coreano, de um japonês. Aqui em São Paulo nós temos isso. E nós convivemos em paz até agora. Só que o que acontece? O ataque contra o cristianismo no Brasil, uma vez que as forças contrárias ao cristianismo não conseguiram dilapidar essa convivência harmoniosa que nós temos, né, até hoje, o ataque é por outra vertente, que é a frente moral, né? A moral do povo brasileiro, ela está decaindo a olhos vistos, né? E pode ser que, se não houver uma reação, se as pessoas continuarem nesse caminho, pode ser que a gente também não seja a pátria do Evangelho. Tem um livro lá, né, do
Chico Xavier. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Tem esse plano para que o Brasil seja o país que irá expandir o cristianismo no resto do mundo. Mas se nós, como país, continuarmos com a decadência moral que nós estamos, muito provavelmente não vamos conseguir, né? Como a França não conseguiu também. Como antes, muitos outros países também não conseguiram. Porque antes da França, nós tínhamos Roma. O Império Romano foi responsável por expandir o cristianismo, mas com o tempo também se perverteu. Antes de Roma eram quem? Eram os judeus, lá em Jerusalém. Jesus Cristo pregou para os judeus, e eles também não aceitaram. Então, quer dizer, os planos vão mudando conforme as circunstâncias, né? Então, nós temos que ter essa consciência. No livro dos Espíritos, eles têm uma pergunta ali, né? Kardec pergunta: como que os espíritos elevados conseguem prever o futuro? E daí tem uma comparação, né? Ele fala: olha, imagina que existe uma pessoa no topo de uma montanha e ele tem a visão total de um vale ali. E ele consegue ver o caminho todo que alguém está percorrendo. Então a pessoa está andando num caminho ali e ele vê que tem uma ponte, tem um riozinho, tem um bandido, tem uma casinha, tem um animal selvagem. Então ele vê, ele vai passar na ponte agora. Para a pessoa que está passando pela ponte, ele não sabe que tem uma ponte lá na frente. Mas a pessoa que está lá no alto, ele sabe, porque ele consegue ver o caminho todo. Então ele fala, é mais ou menos assim que os espíritos elevados conseguem saber o futuro, porque eles têm uma visão de cima, né? Fazendo a comparação para que a gente falou no início da palestra, o que eles fazem? Eles utilizam da observação, análise e determinação de alguma probabilidade que algo pode acontecer. Então, por exemplo, ele vê aqui que uma pessoa começa a frequentar essa casa, aí a pessoa começa a ser um pouquinho mais mansa e pacífica, começa a ler um pouquinho o Evangelho, já não é uma pessoa tão violenta, muda a relação com as pessoas da família. Então ele fala, opa, peraí, a probabilidade dessa pessoa melhorar é grande, né? Então ele fala, olha, no futuro, talvez essa pessoa seja legal para ser um bom palestrante, né? Vamos investir aqui nessa pessoa. Então, eles vão, né, ajudando aquela pessoa lá. Mas daí, se a pessoa sai daqui, vai lá para o boteco, aí no fim de semana ele não vem porque ele queria ir no futebolzinho, aí aqui ele é super legal, na casa dele ele briga com a mulher, com os filhos, tá falando, peraí, esse cara... Por quê? Porque eles nos observam, eles veem, né, o que está acontecendo. Do mesmo modo, um país, né? Você falou, opa, esse país Brasil aqui é legal da gente, né, introduzir o espiritismo. As pessoas são tolerantes, é um país pacífico, é um país ordeiro, né? Estou dizendo lá no começo lá do século XX, né, 1930, 40. Né, é um local legal da gente, né? Então, beleza. Aí eles voltam aqui em 2024 e falam, opa, peraí, eles estão querendo liberar o uso de droga, na televisão só tem pornografia, o pessoal no carnaval vilipendia aqui Jesus Cristo, opa, peraí, alguma coisa está errada com esse país aqui, né?
Plano B, vamos ver lá, talvez lá na Colômbia, se está melhor, ou na Mongólia, ou na África, aqui, algum país. Né? Isso pode acontecer. Porque pode acontecer conosco. Hoje em dia a gente está aqui frequentando a casa tal, mas eu posso tropeçar ali no meio do caminho, posso começar a ter uma vida desregrada. Eu falei, opa, o Alexandre já não serve mais para ser um médium, para ser um palestrante, ele está ali com a vida meio ruim. Vamos tentar outra. Então, os espíritos elevados, eles não têm essa capacidade de determinar o futuro. Eles nos inspiram, nos incentivam, nos ajudam, mas a tarefa evolutiva é nossa. Antes de eu reencarnar, pode ser que eu acordei lá com o pessoal que eu seria um palestrante. Mas se eu tivesse me desviado lá na minha vida, se eu tivesse virado um viciado em cocaína, um alcoólatra, um criminoso, eu falo, não deu certo. Vai ficar para uma próxima encarnação aqui o rapaz. Né? Jesus Cristo, ele nos diz, né, que nós temos vida eterna. Então quer dizer, a nossa vida ela continua, ela tem, né, duração infinita. Então nós temos inúmeras oportunidades para retomar aquele caminho lá que é o caminho correto. Como que eles sabem que um dia a Terra aqui será um planeta feliz? Ele vai vir com uma varinha de condão, por aqui, ó, o Alexandre agora vai ser uma pessoa maravilhosa. Aqui, aí eu viro lá, né? Viro uma pessoa caridosa. Não é assim, né? É porque os espíritos, conforme o planeta vai avançando, que não podem ficar mais no planeta por não se adequarem à vibração, eles vão para planetas inferiores. Né? É como é na nossa vida também. Eu começo a trabalhar numa empresa lá, 2 pessoas se formam, tal, um vai indo, né, é mais dinâmico, é mais trabalhador, não reclama do chefe, etc. Aí ele vira gerente, aí ele começa a trabalhar bem, tal, aí vira diretor, aí vira presidente da empresa, aí vira presidente do grupo, tal, e o outro continua lá, no mesmo cargo. Por quê? Porque, passou 1 minuto do meu horário lá, eu vou embora, eu falo mal do chefe, passo a perna no colega de trabalho, faço mais ou menos lá só para dizer que fiz. É mais ou menos uma metáfora da nossa vida. Né? Antes de reencarnar, eu falo, eu vou me redimir com tal pessoa que vai ser minha mulher, vou ser palestrante, médium, vou deixar de ser uma pessoa violenta, vou deixar de reclamar, etc. Aí eu chego aqui, brigo com a minha mulher, não quero nem saber de frequentar o centro, continuo sendo violento, reclamo de tudo, tá? Não deu certo. Né? Aí vai chegar uma hora que eu não sou mais compatível com esse ambiente. Se chegar uma pessoa aqui alcoolizada, etc., começar a falar alto, tal, o que a gente vai fazer? Que a gente vai receber bem, mas a gente vai tentar tirar ele, conversar com ele lá embaixo. Tal. Por quê? Porque ele não é compatível com esse ambiente aqui. Né? Isso acontece com o planeta inteiro também. Se eu não for compatível, eu vou para um local que eu sou compatível. Se eu quero saber como vai ser depois que eu desencarnar, é uma coisa extremamente fácil.
como eu sou. Eu sou uma pessoa violenta, então eu vou para um lugar que tem outros caras violentos lá, outro pessoal violento. Então eu vou todo dia brigar com alguém, vou levar soco, vou dar chute, vou levar mordida, vou levar paulada. Por quê? Porque todo mundo que eu estou lá é violento. Se eu sou alguém preguiçoso, eu vou estar em um lugar que todo mundo é preguiçoso. Então vai ter lixo para tudo quanto é lugar, vai ser tudo bagunçado, porque ninguém gosta de trabalhar muito, então eu também vou estar lá, né? Imagina se a gente nunca tivesse arrumado a sala aqui, desde o começo do Milady. Ia ter um monte de lixo, ia ter rato passando, o teto ia ter caído. Todo mundo é preguiçoso. Se eu sou uma pessoa que engana os outros, se eu sou uma pessoa que reclama o tempo todo, se eu sou uma pessoa que, até coisas piores, sou um assassino, sou um assaltante, um criminoso, eu vou para o local onde as pessoas são semelhantes a mim. Agora, se eu sou uma pessoa trabalhadora, caridosa, bondosa, que procura fazer as coisas pelos outros, eu vou para um local que tem pessoas assim. Então, é muito bom, porque tudo que eu vou fazer, alguém vai me ajudar, a pessoa vai se preocupar comigo, eu vou ter amizade, eu vou ter amigos, eu vou ter paz, porque eu não vou ficar preocupado se alguém vai me bater, se alguém vai me roubar, se alguém vai me expulsar de algum lugar. Então, o futuro, depois que a gente desencarna, é determinado por nós. É como eu sou. Semelhante atrai semelhante. Por que Jesus, dizem que a esfera onde ele está é um local celeste? Porque tem outros espíritos parecidos com ele. Imagina lá, tem um monte de espíritos parecidos com Jesus Cristo. Deve ser um lugar maravilhoso. Vamos abaixar um pouquinho a bola. Eu estou num local lá que só tem espírito parecido com São Francisco de Assis. Maravilhoso também. Espíritos parecidos com Chico Xavier, parecidos com a Madre Teresa de Calcutá. Então, se eu quero ir para locais assim, eu tenho que me comportar desta maneira. Isso é prever o futuro. O meu futuro, ele é determinado pelo que eu faço agora, no momento presente. Então, gente, esse é o recado, tá? Eu acho que é até uma coisa, se a gente pensar bem, é até óbvio, É um raciocínio até banal, se a gente for pensar bem, Então, se eu posso me comportar bem agora, vamos fazer. Aí eu vou ter a certeza que lá no futuro eu vou ter um futuro legal. Tá bom? Uma boa semana para todos, muito obrigado. Desculpa aí o adiantado, E até uma próxima.